You were fine all this time, I was inside out. Put my heart in your hand. Olá pessoal, boa tarde a todos. Eu me chamo Elielton Silva, sou criador deste canal Espaço da Sobrevivência. E hoje a minha missão é estar mostrando para vocês como fazer consultas em um banco de dados MySQL usando o PHP. Então a gente vai usar algumas funções PHP para estar selecionando dados de um banco de dados MySQL. Então pessoal, me acompanhe aqui e vamos para o vídeo. De início pessoal, essa é a página que eu vou estar usando, né? A página teste PHP que eu vou estar usando para fazer a minha conexão com o banco de dados através da linguagem PHP. Aqui é a minha página, teste PHP, observe que a página aqui está em branco ainda. E pessoal, como eu falei para vocês, para que a gente possa estar fazendo a conexão com o banco de dados MySQL e estar realizando a seleção dos dados, a gente vai usar o PHP. Uma das forças do PHP está no fato dele possuir várias funções que permitem a gente fazer isso. Mas antes de a gente fazer essa consulta, eu vou abrir aqui o meu banco de dados, né, o MySQL, para mostrar para vocês aqui qual vai ser o banco de dados que eu vou usar para a gente fazer os testes aqui. O banco de dados que eu vou usar vai ser esse banco de dados aqui, ó, o WS Variedades. Esse banco de dados aqui ele possui 4 tabelas, a tabela categorias, clientes, fornecedor e produtos. A tabela que eu vou estar fazendo o teste é essa tabela aqui, ó, a tabela categoria. E dentro dessa tabela aqui categoria, os dados que eu quero selecionar são esses aqui, ó. O ID da categoria, o nome da categoria do produto e a descrição do produto. Então essas são as informações que a gente vai estar resgatando aqui na nossa página através aí da linguagem PHP. Eu queria mostrar para você já de início. Então pessoal, inicialmente também antes de eu começar a escrever propriamente dito o nosso código PHP, vocês precisam entender o seguinte: observe que aqui eu estou conectado dentro do gerenciador do banco de dados, mas primeiro vocês precisam notar o seguinte: para mim poder entrar aqui dentro, eu precisei entrar com um usuário. Quem é esse usuário? O usuário root. Então esse usuário ele tem o nome do usuário e ele também tem a sua senha. E logo na frente ele me mostra qual é o host desse banco de dados, ou seja, o local onde esse banco de dados está aqui um computador local, que é o localhost. Eu vou desconectar aqui desse banco de dados e quando eu estiver fazendo a conexão, vocês vão entender isso. Por exemplo, onde tem essa portazinha aqui, eu vou clicar. Para que eu possa estar entrando ali dentro do banco de dados, observem que aqui eu tenho uma tela de login. Nessa tela de login, eles me pedem o nome do utilizador e a senha. Então, o nome do utilizador é root e a senha é em branco. Se eu clicar em executar, eu consigo entrar aqui dentro do banco de dados e aí eu posso estar selecionando o banco de dados e vendo os dados. Beleza, eu voltando para a página aqui. Por que eu precisei mostrar aquilo para vocês? Porque quando a gente for fazer a conexão com o banco de dados, isso vai fazer total sentido para você. Como eu falei para vocês, a gente vai fazer as conexões da nossa página através do PHP. Então, toda função que você vai executar em PHP, você precisa especificar o código do PHP. Então, para isso, você abre essa tag aqui, coloca um sinal de interrogação, escreve PHP, coloca mais um sinal de interrogação e fecha a tag. Então, essa aqui é a sintaxe básica do PHP. Agora, as funções que eu vou estar executando aqui, colocando aqui dentro dessa sintaxe aqui, já podem ser executadas, né? O PHP propriamente dito. Então, para me fazer qualquer coisa, ou seja, para eu poder usar qualquer função do PHP, eu preciso primeiramente especificar aqui essa sintaxe. Abre o tag, interrogação, eu digo que é PHP, coloco fechar com interrogação e uma tag. Agora sim eu vou estar apto para poder estar fazendo os meus comandos para conectar com o banco de dados. Beleza. A primeira coisa que eu quero ensinar para vocês é sobre variáveis. Não tem como a gente fazer conexões no banco de dados sem as variáveis. Então vocês precisam entender
o que são as variáveis. Se você me perguntar, olha, Elton, então explica o que é uma variável. Uma variável, pessoal, é como se fosse um container no qual você pode colocar informações dentro dela. É só imaginar uma caixa, né, que você pode estar colocando. Eu tenho uma caixa de papelão, sei lá, e eu colo um papel. Aquela papel vai estar o nome assim, caixa 1. Então, aquela caixa eu posso botar qualquer coisa que eu quiser dentro dela. Porém, toda vez que eu for me referir a aquela coisa que está dentro da caixa, eu só vou falar caixa 1. Isso, gente, vai parecer uma loucura de início, mas vocês vão entender na prática. Para que você consiga criar uma variável, sempre você vai começar aqui com o sinal de cifrão. Então você coloca o cifrão e em seguida coloca o nome da sua variável, o nome que você quiser aí. Tem algumas regras básicas aí na variáveis, elas não podem ser começar com números. Tem umas regras aí que eu não estou lembrado agora, mas você, para iniciar uma variável, coloca o cifrão e coloca o nome. Então, como essa primeira variável que eu vou usar vai ser uma variável de conexão, eu poderia colocar aqui conexão. Eu vou exibir aqui para vocês uma variável, como ela funciona. Então, vou colocar aqui, teste, essa variável teste. Aí eu coloco igual a, aí você abre aspas e fecha aspas. Agora, o que você escrever dentro dessas aspas aqui, vai se referir a essa variável teste. Como, por exemplo, olá, tudo bem? Toda vez, pessoal, toda vez que eu precisar exibir esse nome aqui, olá, tudo bem? Ao invés de eu escrever esse olá, tudo bem? Eu só simplesmente coloco o nome da variável, como por exemplo, teste. Fecha aqui. Eu vou executar esse código para que vocês vejam. Deu um erro. Ah, tá, entendi. É porque eu não coloquei ponto e vírgula. Sempre no final da variável você precisa colocar aqui ponto e vírgula. Lembrando, bem que deu erro já. Então, olá, tudo bem? Aí você pode estar perguntando assim: ah, Elielton, beleza, mas e aí, o que é que custa toda vez que eu precisar colocar esse nome aqui, eu colocar ele ao invés de uma variável? É simples. Agora você imagine que você precisa colocar um texto bem grande, né? Por exemplo. Então agora, toda vez que você fosse precisar escrever esse nome, usar variáveis é bem mais fácil para exibir informações grandes. Ao invés de você escrever isso daqui, você só vai escrever a variável. Uma variável é isso. Essa informação aqui fica guardada, armazenada dentro dessa variável aqui, que é a variável teste. Ou seja, lá na frente, ao invés de eu precisar escrever isso daqui, eu só uso a variável porque vai aparecer esse nome aqui, ó. Então a variável serve para isso, para armazenar, ela serve como um container. Se eu for aqui e executar, já aparece. Como a gente está se tratando de PHP, pessoal, você precisa colocar esse comando aqui, o echo. O echo ele serve para estar exibindo os dados que estão dentro do PHP. Se você não colocar esse echo aqui, observe que não vai aparecer nada. Deixa eu salvar aqui. E se eu atualizar aqui, não aparece nada. Mesmo as informações estando aqui dentro dessa variável, se eu não uso o comando echo aqui, ou então, geralmente tem quem use o comando print, se eu não usar nenhum deles dois aqui, não vai aparecer, não vai ser exibido na tela do usuário, porque a linguagem PHP ela é processada do lado do servidor, diferente da linguagem HTML. Não vou entrar em detalhes para não confundir muito vocês. Então eu estou tentando só exibir aqui primeiramente para vocês e mostrar o que é uma variável. Uma variável ela é como se fosse um container que serve para armazenar informações. E como eu mostrei para vocês aqui, eu criei essa variável, a variável teste. Em seguida eu usei uma informação que está armazenada dentro dessa variável teste. Então toda vez que eu precisar chamar essa informação ou exibir essa informação, ao invés de eu reescrever ela, eu só vou chamar a variável dela, que aqui no nosso caso é a variável teste, e aí ela já vai aparecer para a gente, né? Então essa é a primeira etapa que vocês precisam saber, o que é uma variável. Então, beleza. Agora,
A primeira coisa que a gente vai, para estar selecionando os nossos dados, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer, então, para que você possa estar conectando, pessoal, a primeira coisa que a gente vai estar fazendo para estar selecionando os dados é estar conectando ao banco de dados com o usuário, a senha. Como é que a gente consegue fazer isso? Para que a gente consiga fazer uma conexão com o banco de dados, você precisa usar uma função do PHP. Qual é essa função? A função do PHP é a função MySQLi, sempre lembre do i, MySQLi connect. Essa é a função do PHP que permite que você conecte com o seu banco de dados. Essa função aqui, MySQLi connect. Dentro desses dois parênteses aqui, você vai colocar os parâmetros que precisam ter dentro dessa função para conectar ao banco de dados. Quais são esses parâmetros? O primeiro parâmetro que você precisa especificar é o local, é o host, ou seja, onde o seu banco de dados está. E se ele está no seu computador local, se ele está em um servidor na internet, então você precisa especificar qual é o host. Como no seu caso você está usando em um computador local, então o host do nosso aqui é o localhost, né? Onde o nosso banco de dados está no computador local. Alguns usam também, pessoal, é o número 127.0.0.1, que é o host local. Não sei se vai dar erro, mas geralmente eu uso mais o localhost mesmo, que nem eu mostrei para vocês naquela hora lá também, quando eu estava dentro do banco de dados lá. Então, o nosso host é o localhost. O segundo parâmetro que a gente vai precisar ter dentro dessa função, ele mesmo já nos especifica aqui, ó. A primeira coisa que precisa ter, ó, é o host, né? É a string com host, onde o banco de dados tá. A gente já colocou. Em segundo lugar, o que ele vai pedir para a gente aqui? Ele pede aqui, ó, o nome do usuário para poder estar entrando dentro do banco de dados, que é quando você vai entrar aqui na tela aqui, que é esse usuário aqui, ó, o utilizador. Qual é o nome desse utilizador para poder entrar aqui dentro do banco de dados? É o root, no nosso caso aqui. Então, você vai colocar aqui root. Quando você coloca vírgula, ele já pede o próximo parâmetro. O próximo parâmetro é a senha. Se você tem um usuário, colocou o usuário aqui, agora qual é a senha? Qual é a sua senha para poder estar entrando dentro do banco de dados? No nosso caso aqui, como a senha está em branco, então só vou colocar aqui, abro aspas, vou deixar em branco e fecho aspas. E por fim, o que ele pede aqui, ó? DBName, ou seja, ele pede o banco de dados em que você vai se conectar. Como eu mostrei para vocês aqui, o banco de dados em que vamos conectar é esse banco de dados aqui, ó, o banco de dados da AWS Variedades. Dentro desse banco de dados eu tenho 4 tabelas aqui, mas a tabela que a gente vai estar consultando é a tabela de categorias. Então, voltando lá, o nome do meu banco de dados aqui, eu vou abrir aqui aspas, escrevo AWS Variedades e fecho aspas. Pronto. A minha conexão aqui já está feita. É tanto que se eu salvar aqui e botar aqui para executar a página, observe que não apareceu nada, não deu nenhuma mensagem de erro. Se você me perguntar, Wellington, como é que eu vou saber se a minha consulta aqui, se a minha conexão com o banco de dados ela foi bem sucedida ou se deu erro? Você pode usar a função do if para saber se realmente a conexão foi bem sucedida ou não, mas vai ser mais complexo. Eu vou tentar fazer isso da maneira mais simples possível. É simples. Se você já usou essa função aqui e não deu nenhum erro aqui, então é sinal que essa função está correta. É tanto que, por exemplo, se eu mudar o nome do banco de dados aqui, colocar uma letra a mais, por exemplo, e atualizar a página, ó, ele já vai dar uma mensagem para você, ó, avisa, ó, a função MySQL Connect, ó, qual é o erro que deu aqui, ó, banco de dados desconhecido. Esse WS Variedade 3, o gerenciador está dizendo assim, olha, eu não conheço
qual banco de dados é esse daqui. O erro está na linha 33. Então, realmente aqui, ó, na linha 33, não tem esse banco de dados aqui dentro do meu gerenciador. Só tem WS Variedades, não tem WS Variedades 3. Então, vou voltar aqui e vou corrigir, tirar esse 3. Isso é sinal, pessoal, que a conexão deu certo já. A conexão com o nosso servidor deu certo. Eu vou atualizar, ó, não aparece nenhuma mensagem de erro, certo? Então, a primeira coisa é fazer isso, é usar essa função MySQL Connect para estar conectando a nosso banco de dados. Você lembra que eu falei para vocês sobre as variáveis? Pois é, eu vou criar aqui uma variável chamada variável com igual, aí na frente vai ter a função. Por que eu vou precisar fazer isso? Porque mais na frente, pessoal, a gente vai precisar usar essa conexão aqui, ó. Mais na frente vocês vão entender. Então, quando eu crio essa variável com igual a MySQL, eu estou dizendo o seguinte, que essas informações aqui vão estar gravadas dentro dessa variável. Ou seja, se lá na frente eu precisar escrever essa expressão aqui, ao invés de escrever isso daqui tudo, eu só coloco essa cifrão com, que é como se eu estivesse escrevendo essa mesma coisa aqui, certo? Então, de início é isso. Agora, esse foi o primeiro passo, é usar a função para conectar ao banco de dados. Qual é o segundo passo? O segundo passo agora é estar criando a nossa consulta SQL. Para que você conecte ao banco de dados e para estar selecionando dados, pessoal, você vai precisar conhecer um pouco da linguagem PHP. Como, por exemplo, eu estou aqui dentro do banco de dados, eu quero selecionar os dados que estão armazenados aqui dentro da minha tabela aqui, categorias. E como é que eu posso fazer isso? Ali quando eu cliquei apareceu, mas é porque foi dado um select. Então, para que eu possa estar selecionando todos os dados que estão aqui dentro da minha tabela categoria, aqui dentro do gerenciador eu vou colocar select, né, que é selecionar. Esse asterisco significa todos os dados, né? Selecione para mim todos os dados. Aí from, eu coloco from porque na frente eu vou precisar especificar de qual tabela que eu tô querendo selecionar os dados. Então a tabela que eu quero selecionar os dados é a tabela categorias. Então selecione para mim, gerenciador, todos os dados da tabela categorias e coloco um ponto e vírgula para encerrar o meu código. Se eu executar aqui, observe que ele vai trazer o seguinte, ó, ele vai trazer para mim os dados que estão armazenados dentro da tabela categoria. Então a consulta SQL é essa, select, né, selecionar tudo from categorias. Beleza, então eu posso até copiar esse comando aqui, eu posso até copiar ele aqui e dentro aqui dentro da função aqui PHP, do comando PHP, eu vou usar aquela consulta. Então, eu quero selecionar aqui, eu quero selecionar todos os dados da tabela categorias. Eu colei aqui, mas eu vou até escrever mais uma vez. Selecionar todos os dados da tabela categorias. Ponto e vírgula. Essa consulta aqui, pessoal, ela precisa estar também dentro de uma variável. E mais na frente vocês vão entender o porquê que ela precisa estar dentro de uma variável. Então, essa informação eu vou criar uma variável e vou chamar ela de SQL. Lembrando que eu poderia dar qualquer nome para essa variável. Mas eu fiz o seguinte, então, para essa variável aqui, eu dei o nome a ela de SQL. E dentro da variável SQL, o valor que vai ter dentro dela é essa consulta aqui, ó, que é a consulta select. Então guarde bem. Primeira coisa, conectar ao banco de dados. Você vai usar essa função aqui, certo? E a segunda coisa, a gente vai escrever o nosso código de consulta para estar consultando as informações dentro do banco de dados. Essa consulta, você vai pegar ela e vai guardar ela dentro de uma variável, certo? Porque quando você quiser chamar ela lá na frente, ao invés de você escrever a consulta, você vai chamar aqui a variável. Beleza.
Agora, feito isso, a gente vai para a nossa terceira etapa do nosso código. Qual é essa terceira etapa? A terceira etapa é usar mais uma função PHP. Essa função PHP, pessoal, ela realmente é a função que vai executar a nossa consulta contra o banco de dados. É ela que vai executar a nossa consulta contra o banco de dados. E qual consulta qual função é essa, Elielton? A função que permite com que uma consulta seja executada contra um banco de dados é a função MySQLi _carry. Você pode até pesquisar depois. Essa é a função que permite com que a gente faça uma consulta lá dentro do banco de dados. Depois, se você não conhece muito bem ainda o que é função, não sei, eu posso até estar gravando um novo vídeo. Para mim, pessoal, uma função é como se fosse uma bomba atômica. Uma função é como se fosse uma bomba atômica, porque você constrói a bomba está ali pronta para explodir, mas a bomba só explode se você apertar o botão de explodir. Uma função, ela é do mesmo jeito. Uma função, ela é criada e ela fica com um código a ser executado, mas aquele código ou aquele comando só é executado quando uma função é chamada, que é como se você apertasse um botão para aquilo, né? Então, vou voltando aqui. Essa função aqui do PHP, ela é a função que vai permitir com que a gente realize a consulta lá dentro do banco de dados. E agora vai fazer passar mais sentido do porquê nós criamos essas duas variáveis aqui, a variável com e a variável SQL. Só com essa função aqui, pessoal, que é MySQL Carry, eu poderia muito bem já fazer a consulta contra o banco de dados. Como, por exemplo, dentro dessa função, quais são os parâmetros que eu carrego dentro dela? O primeiro parâmetro é o parâmetro de conexão. Então, ao invés de eu colocar só a variável aqui, se eu não criasse essa variável, eu ia precisar escrever todo esse comando aqui, ó, que seria mais ou menos o seguinte. Já pensou se toda vez você tivesse que escrever isso aqui tudo e ainda colocaria vírgula, porque primeiramente é o que ele pede aqui. Essa consulta, essa função, ó, que é a MySQL Carry, como primeiro requisito ou primeiro parâmetro, ele pede o link do MySQLi. O link, pessoal, é esse link aqui, ó. É como se fosse a conexão com o localhost, com o nome do usuário, com a senha e com o banco de dados. E aí logo em seguida ele vai pedir aqui, ó, a query. A query, pessoal, é realmente a consulta aqui, ó. A consulta aqui. A query, ele pede a query aqui para poder executar a consulta dentro do banco de dados lá. Então você já imaginou se toda vez que eu precisasse executar a consulta eu tivesse que fazer isso? Olha só o tamanho que isso daqui não ia ficar. Ao invés de eu pegar e colocar isso aqui tudo, como a gente criou as variáveis aqui, eu só simplesmente pego aqui o com e coloco aqui e coloco vírgula. Em seguida ele já pede aqui qual é a query. A query é essa consulta aqui, ó. Só que ao invés de eu escrever aquela consulta toda, eu só simplesmente coloco a variável ela. Porque quando eu coloco essa variável, é como se eu estivesse escrevendo todo esse comando aqui. E quando eu coloco essa variável aqui, é como se eu estivesse colocando aqui, ó, toda essa consulta aqui também. Então, a função SQL Carry é a função que vai permitir que a gente faça conexão. Realmente ela é que faz a execução. Se a gente estivesse aqui dentro do gerenciador do banco de dados, observem que eu escrevi aqui o comando select. Só que se eu não apertar aqui no botão executar, não acontece nada. Realmente não acontece nada aqui. Mesmo que eu escreva aqui o comando a ser executado, mas se eu não clico aqui no botão executar, eu não vou obter nenhuma informação da pesquisa. Então essa consulta carry aqui, ela é como se fosse esse botão de executar, que ele vai executar o link de conexão com as informações que são necessárias e em seguida vai executar a nossa consulta, que é a consulta select, selecionar os dados da tabela categorias, certo? Essa função aqui, essas informações, o que eu obter dentro dessas informações aqui, eu vou criar aqui para ela
uma variável. Eu vou chamar essa variável aqui de resultado. Por quê? Porque o resultado que eu obtiver dessa consulta aqui, esse resultado vai ficar armazenado dentro dessa variável aqui, né? Essa é a importância de você conhecer como é que uma variável ela funciona. Não tem como você fazer esses códigos sem você conhecer realmente uma variável. Então, todo esse comando aqui tá dentro dessa variável. Toda essa consulta aqui vai estar dentro dessa variável. E todas essas informações aqui, o que retornar daqui vai estar armazenado aqui dentro, né? Beleza, até aqui tudo bem? Se a gente for na nossa página aqui e dar uma atualizada na página, até agora, não aparece nada pra gente ainda. Eu sei que você já deve estar aí muito angustiado, falando, meu Deus do céu, o tamanho desse comando aqui ainda não consegui ver nada. Não, mas se acalme, pessoal, mais à frente a gente vai, já a gente vai começar a ver o resultado disso aqui, da nossa seleção desses dados, certo? Até aqui tudo bem. Vamos agora para o próximo passo. Como essa consulta aqui ela foi executada contra o nosso banco de dados, ela voltou e ficou armazenada aqui dentro dessa variável, da variável resultado. E aí a gente vai precisar exibir o que tem aqui dentro dessa variável aqui. Para que a gente consiga exibir o que tem dentro dessa variável, vai ser preciso usar outra função do PHP. Outra função do PHP. E que função é essa, Elialdo? Pelo amor de Deus. Essa função é a função MySQLi fetch array, né? Então eu abro parênteses e fecho parênteses. Quando eu abro parênteses aqui, ele já até me diz o seguinte: essa variável aqui já mostra quais são os parâmetros que essa variável precisa ter. Então o parâmetro que essa variável precisa ter é o resultado da consulta MySQL que foi executada anteriormente. Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui e vou copiar essa variável e colocar aqui dentro, porque ela é o parâmetro, básico dessa outra função, que é a função MySQL fetch array. E isso você deve estar assim, que porra é essa que ele está fazendo? Desculpe aí a palavrão. O que é isso que ele está fazendo, rapaz? Não estou entendendo nada. Mas então, até então, o que foi que eu fiz? Eu simplesmente fiz uma conexão, né? Nessa conexão precisava ter o nome do host, localhost, o usuário, a senha e o banco de dados. Até aí tudo bem. Beleza. Depois eu coloquei aqui qual é a consulta que ia ser executada dentro do banco de dados quando a gente conseguisse se conectar, que é a consulta de selecionar todos os dados dessa tabela, que é a tabela categoria. Então essas duas informações aqui, elas precisam ser executadas. E como é que eu consigo executar essas duas consultas aqui, isso aqui? Eu consigo executar elas através dessa função do PHP, que é a função MySQL query. Logo à frente eu coloquei aqui duas variáveis. Por quê? Porque essa informação aqui, tudo que eu tenho aqui, está gravada dentro dessa variável com, e tudo que eu tenho aqui está gravado dentro dessa variável SQL. É como se fosse a mesma coisa aqui. Em seguida, essa consulta aqui, ela é executada contra o banco de dados. Só que aí, quando ela é executada, ela retorna e eu não consigo ver o que acontece. Então, quando retorna para mim essas informações eu peguei elas e joguei para ficarem guardadas dentro dessa outra variável aqui, que é a variável resultado. Beleza, até então, só com essa variável resultado, se eu tentar dar um eco aqui para me ver o que está acontecendo, eu não vou conseguir ver. Por exemplo, se eu colocar aqui um eco, eu quero que mostre para mim o que está aparecendo dentro da variável aqui, resultado. Se eu fizer isso e colocar para executar, observe que a gente não vai conseguir executar, ó, porque o que acontece? Ó, o MySQL não pode ser convertido em string, vai dar um erro. Então até que vai dar erro na linha 40, que realmente é essa linha aqui. O gerenciador ainda não entende muito bem. Então, o que fica armazenado aqui dentro dessa variável, eu vou usar uma outra função, que é uma função que vai me permitir tentar resgatar o que ficou armazenado aqui dentro dessa variável.
Então, qual é essa função que me permite fazer isso? É a função MySQL fetch array. Fetch array. Que esse fetch aqui é ir buscar, né? Significa buscar, procurar dentro de um array. Aí você me pergunta, lascou-se. O que é um array? Você também, para poder realizar essa consulta, vai precisar entender o que é um array. Dentro, pessoal, de uma consulta aqui com o PHP, uma variável, ela pode armazenar um determinado valor. E como eu falei para vocês, ó, uma variável, ela pode... Eu vou até fazer esse comando aqui. Uma variável, ela pode armazenar um valor. Então, se eu coloco variável aqui, texto, e dou um OK, se na frente eu quiser chamar esse valor aí, eu só coloco o nome daquela variável. Um OK. E o que é um array? Um array, pessoal, um array é o seguinte, ó. Aqui eu tenho um texto que ele é muito bem explicativo. O que é um array? Um array, ele é uma variável também, só que ele é uma variável especial, que pode armazenar mais do que um valor ao mesmo tempo. Aqui embaixo ele vai trazer até um exemplo para a gente, ó, vou dar um espaço aqui. Então o que é uma array aqui? Observe que é uma variávelzinha normal, né? Só que qual é a diferença dessa variável? É que a diferença é que com essa variável aqui, a gente pegou e criou um array, ou seja, dentro dessa variável aqui vai ter mais de uma informação, que é Volvo, BMW e Toyota. Aqui embaixo vocês vão entender o seguinte: toda vez que eu precisar, pessoal, mostrar ou exibir alguma informação dessa daqui, aqui embaixo ela vai ter um número correspondente. Observe que, por exemplo, se eu quiser exibir aqui esse nome Volvo, primeiramente eu vou especificar aqui a variável, e esse número Volvo aqui significa a mesma coisa que 0. BMW significa a mesma coisa que 1. E Toyota significa a mesma coisa que 2. É tanto que, por exemplo, se eu quiser exibir aqui essa variável carro, qual a informação que está dentro de 2 aqui? Então, dentro dessa variável aqui, quem está com o número na segunda posição é BMW. E quem está na terceira posição por quê? Porque começa com 0. Então, 0, 1 é o... Quem está na terceira posição não teve... Acho que é a segunda, na realidade. Quem está na segunda posição aqui, na terceira posição, é Toyota. Desculpe. Então, isso é o papel de um array. Um array é uma variável que permite gravar mais de uma informação dentro dela. Dentro desse array, esse é o array comum, e existe, pessoal, o array associativo, que é o array que a gente usa para estar recuperando os dados. Como é que funciona o array associativo? O array associativo é bem parecido com aquele primeiro array, só que a única diferença é que, por exemplo, array. Se eu quiser exibir esse número 35, ao invés de eu fazer que nem eu fiz com outro, eu coloco o seguinte: eu coloco aqui o nome da variável. Em seguida, eu coloco aqui, abro colchetes, coloco o nome Peter e fecho colchetes. Que ao invés de aparecer Peter, ele vai aparecer 35, ou seja, o número 35 está gravado dentro de Peter. Dentro do nosso banco de dados aqui, ele funciona dessa mesma forma. Aquele nome ali, que é como se fosse esse nome aqui, Peter, aqui, na realidade, ele vai servir como a coluna da nossa tabela aqui, ó. Ele vai servir como a coluna da nossa tabela. Pessoal, espero que não tenha ficado tão confuso, né? Mas o array que a gente usa aqui é o array associativo. Então, para estar recuperando esses dados de lá de dentro com essa função, a gente vai ter que usar o seguinte. Então, qual é o parâmetro que essa função recebe? O parâmetro que essa função recebe é o resultado dessa consulta aqui, ó, que é a permitida pela função MySQL query. Então, vou colocar aqui a variável resultado. Por quê?
Porque o que retornar aqui dessa função está sendo armazenado aqui dentro dessa variável. Então, a gente pega ela e coloca aqui dentro dessa outra função, que é a MySQL Fetch Array. Essa função aqui, MySQL Fetch Array, a gente vai usar ela, pessoal, dentro de um loop. O loop while, a gente vai usar um loop while, abre aqui, né? Vem aqui e fecha esse loop. E aqui embaixo vai ser o código executado. O loop funciona da seguinte maneira, pessoal. Uma condição ela vai ser executada enquanto ela for verdadeira. Depois que ela não for mais verdadeira, ela vai se encerrar. Então a gente vai ter que usar uma array aqui, ou vai ter que usar um loop, desculpe, para estar retornando todas as informações dentro do nosso banco de dados. Então, para isso, a gente vai usar aqui um while, certo? E essa função aqui também, pessoal, eu vou colocar ela dentro de uma nova variável. Essa variável, eu vou chamar essa variável de linha, por quê? O resultado que eu tenho aqui vai ficar armazenado aqui dentro, certo? E aí esse resultado vem para cá, para dentro dessa nova função. Então, o que acontece aqui dentro dessa função, eu consigo jogar ela fica armazenada aqui dentro dessa outra variável, que é essa variável row, né? E aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, assim como lá no array associativo, a gente vai conseguir pegar ela, né? A gente vai conseguir pegar ela, então variável row abre colchetes e fecha colchetes, aspas simples, inicia e fecha aqui ponto e vírgula para encerrar. Assim como no array aqui associativo, toda vez que eu quero que apareça aqui para mim o número 35, ao invés de eu escrever 35, eu vou usar um array associativo, no qual primeiramente eu coloco o nome da variável que ele pertence, né? Em seguida eu coloco como se fosse a coluna dele, Peter, e aí ele vai trazer para mim o que tem gravado dentro dele, que no caso é 35. Se eu colocasse aqui, por exemplo, bem, o que vai aparecer para mim é o número 37. E se eu quiser que apareça o número 43, eu vou colocar aqui o nome Joey. Lá dentro do nosso comando também funciona da mesma forma. Só que o que acontece? Como aqui dentro eu tenho essas três colunas aqui, ó, a coluna ID categoria, a coluna nome e a coluna descrição, para que eu possa estar recebendo essas informações aqui, ó, que estão dentro delas, eu preciso especificar elas aqui também. Então, primeiramente, vamos colocar aqui, eu quero obter aqui os dados lá da coluna ID categoria. Em seguida, eu quero obter as informações que estão dentro da coluna nome. E em seguida, eu quero obter os dados que estão dentro da coluna categoria. Categorias na descrição. Que assim como no array associativo, quando eu coloco o nome da categoria, eu não quero que apareça para mim a categoria em si, a coluna. Eu quero que apareça as informações que estão dentro dela. Beleza. Aqui embaixo, se você colocasse assim, beleza. Agora se eu colocar um eco e pedir para aparecer o que tem gravado dentro de row, então agora eu vou conseguir ver os dados, né? Não, é errado. Se você fizer isso, olha só o que acontece. Ele vai dar um erro. Ele vai dar um erro porque essa função aqui, ó, fica indefinida. Ele não entende o que você quer fazer. Então o que a gente vai fazer? Para cada retorno desse, a gente vai usar uma outra variável. Então o que eu vou fazer aqui? Vou criar aqui essa variável N1. Para essa segunda eu vou criar a variável N2. E aqui eu vou criar a variável N3. A variável N3. E agora, para que eu possa estar chamando esses dados, eu simplesmente vou colocar aqui. Então, como está exibindo o que tem aqui dentro essa variável, eu vou colocar aqui com 1, ponto e vírgula. Aqui eu coloco com 2, ponto e vírgula. E que eu coloco
Eco 3. O que vai dar aqui? Ele deu um erro aqui na linha 39. Deu erro porque eu não coloquei aqui uma SQLi, né? Tinha ficado só uma SQL. Então, se você der um executar, pessoal, agora os dados já começam a ser selecionados dentro do banco de dados aqui. Observe que, por exemplo, ó, primeiramente tem o ID número 1, celulares e aparelhos telefônicos. Então, lá dentro tem o número 1, celulares e aparelhos telefônicos. Eles só estão bem misturados, mas a gente já, através desse comando aqui, já está sendo possível estar selecionando os dados dentro do seu banco de dados. Essa aula ficou um pouco extensa, espero que vocês tenham conseguido entender, né? Se tiver ficado dúvida, deixe seu comentário aqui, porque eu sei que vai ficar. Deixe seu comentário, porque a gente vai estar respondendo assim que possível. Muito obrigado pela sua atenção, até a próxima videoaula, valeu, tchau, tchau, se cuidem.